Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 1º de abril, nossa segunda-feira. Fica até o final do vídeo que tem o bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, dia 1º de abril, cara, iniciando o mês de abril, uma segunda-feira atípica com bastante jogos para se trabalhar, tá bom? Iniciando com a Inter de Milão contra a Empoli, cara. Aqui eu tô fechado com a vitória da Inter de Milão. A Inter de Milão tá fazendo uma excelente temporada, tá bom? Jogando em casa tem apenas uma derrota em 15 jogos, ou seja, são 12 vitórias e 2 empates. Fez 37 gols, é uma média de fazer quase 3 gols por partida e de tomar menos que um, né? Tomou 8 gols em 15 jogos. Então é um time muito sólido defensivamente, com um poderio ofensivo enorme jogando dentro de casa. E fora de casa, o seu adversário Empoli tomou 23 gols e fez 3, ou seja, fez menos gols do que jogo e tomou uma média de quase 2 gols por partida. Então por isso que eu tô fechado com a vitória da Inter de Milão. Dá para se colocar num bilhete, tá bom? Ou pegar o back super favorito no ao vivo. Ou também esperar essa odd valorizar no ao vivo, quem sabe a gente consegue pegar essa vitória a 1,50, 1,60, que é o ideal para uma entrada simples. Agora, essa 1,20 aqui só colocando no bilhete ou explorando o mercado de handicap -1. Segundo jogo que eu vou analisar entre o Lecce e Roma, cara. Esse jogo é interessante para buscar algo a favor da Roma, só que eu quero proteger o empate, principalmente porque joga fora de casa. É um adversário acessível, mas a Roma jogando fora de casa não tá lá essas coisas, entendeu? Tá na parte de cima da tabela, tá em quinto colocado, está brigando por vaga na Champions, está atualmente na vaga da Europa League, tá? Só que jogando fora de casa, olha só, a Roma é apenas a nona colocada, entendeu? Então de 14 jogos venceu apenas 5, empatou 3, dá 8, é mais que a metade, beleza? Mas mesmo assim é um número arriscado, tá bom? E o Lecce jogando em casa não é um time de tudo ruim, também tá no meio da tabela aí, ó. De 14 jogos não perdeu em 9, entendeu? É mais que a metade também não perdeu. Venceu 5 e empatou 4, então não é um time bobo, tá ok? E a Roma não é um time de se confiar friamente, pelo menos essa temporada, na vitória seca, tá bom? Então, espero sim a vitória da Roma, mas eu queria alguma coisa com empate anulando, talvez um handicap 0,0 menos meio, que devolve meio stake caso empate, ou o empate anula se essa odd da Roma subir mais um pouquinho, tá bom? Vila Real contra o Atlético de Madrid, a mesma coisa da Roma, tá bom? Apesar de eu ter uma confiança maior no Atlético de Madrid, eu também queria ir com o empate anulando, até porque o Atlético de Madrid vem de 3 derrotas consecutivas, é isso? 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Barcelona de 3-0 dentro de casa e perdeu para o Cádiz fora de casa. Cádiz, que é um adversário, cara, bem acessível, 18º colocado, e acabou vencendo do Atlético de Madrid. Enfrenta um adversário um pouco mais enjoado agora, que é o Vila Real, entendeu? Que vem de 5 jogos sem perder, dentre eles 4 vitórias consecutivas. Só que mesmo assim, cara, eu enxergo o Atlético de Madrid favorito. Tá numa fase melhor, tem um elenco melhor, tá disputando vagas em competições europeias. E se quiser essa vaga em competições europeias, principalmente Champions League, porque tá ficando de fora da Champions League, cara, tem que vencer jogos como esse. Por isso que eu acho interessante a gente trabalhar a vitória do Atlético de Madrid, só que sempre com empate anulando, tá bom? Pelo menos 2 gols, eu espero essa partida não esticaria tanto lá. A liga por si só é um campeonato mais truncado, mais under. Só que as duas equipes têm uma média aí de fazer quase 2 gols por partida e de tomar um gol por partida. Então é interessante a gente estar a favor de gols também. Clássico na Liga Belga, né? A Liga Jupiler Pro é a parte da disputa do título entre Cercle Bruges contra o Clube Bruges, tá bom? O Cercle Bruges que fez uma excelente temporada essa temporada agora, né, cara? Interessante demais. Geralmente ele fica ali na parte de meio da tabela. Dessa vez está entre os 6 primeiros colocados disputando o título, tá bom? Provavelmente o título vai ficar entre o Anderlecht e o Union Saint-Gilloise, cara, mas mesmo assim tem que disputar os jogos contra os seus adversários, esses 6 primeiros colocados, tá bom? O Anderlecht já venceu o primeiro jogo contra o Antwerp, venceu de 1-0, tá bom? E agora, cara, é o Clube Bruges contra o Cercle Bruges. É um clássico e que o Cercle Bruges, cara, tem dado trabalho pro Clube Bruges. Para vocês terem uma ideia, olha só, empatou, empatou, empatou. Então os 3 últimos, desde o ano passado, foram 3 empates, tá ok? O do ano retrasado de 2022, o Clube Bruges venceu por 4-0 e o de 2021, o Cercle Bruges venceu por 2-0. Cara, então dupla chance a favor do Cercle Bruges pode ser interessante, já que o empate acontece com uma certa frequência e o Cercle Bruges até costumou vencer o jogo, entendeu? Desses últimos. E vem fazendo uma boa campanha, principalmente jogando em casa. Olha só, dos últimos 10 jogos, são 7 sem perder. Um dupla chance, mod 1,80, 1,92, cara, pode ser interessante a favor do Cercle Bruges. Mas muito pezinho no chão, é clássico.
eu acho mais favorável trabalhar gols. Espero pelo menos 2 gols. Um over 2,5 também pode ter valor, dependendo da odd, tá? Mesma coisa no jogo do Genk contra o União San Giloase, cara. Eu tenho uma tendência sempre a trabalhar o União San Giloase, só que o Genk também eu tenho uma tendência de trabalhar. São dois times que eu gosto de trabalhar. O Genk, o Gent, o Clube Bruges, o Antwerp, o Anderlecht, todos esses times aí que estão na parte de cima da tabela, eu tenho a tendência de trabalhar. Menos o Cercle Bruges, não trabalho com muita frequência, não. Agora, cara, entre o União Saint-Gilloise, que tá na disputa do título, e o Genk, que vai tentar disputar competições europeias aqui, cara, eu tô fechado com o União Saint-Gilloise. Se perder ponto de bobeira, vai perder o título novamente. Ano passado, perdeu por frações de pontos, cara. Foi muito complicado. E torço para ganhar essa temporada, então algo a favor do União Saint-Gilloise pode ser interessante. Tem uma odd interessante pra gente trabalhar também, o dupla chance, o empate anula, tá bom? Então, algo a favor do União Saint-Gilloise, pelo menos 2 gols nessa partida aqui. Cara, segunda-feira é recheada. Nós temos Dinamarca também, Copenhague contra o Brøndby. Não concordo com esse favoritismo do Copenhague, tá? 1,85 contra o Brøndby, que fez uma excelente temporada essa temporada também. É o segundo colocado. A disputa do título está entre os três. Eu queria essa odd do Copenhague um pouco mais alta. Para quem faz trade, um lay pior equipe em campo pode ser interessante aqui. Caso o Copenhague não entre amassando. Se o Copenhague entrar amassando, cara, faz jus à odd, é back Copenhague, tá ok? Mas pré-live, cara, difícil. O Brøndby fez uma excelente temporada. E outra, os últimos jogos entre as duas equipes, olha só, são 2 vitórias do Brøndby e 2 vitórias do Copenhague e um empate. Super parelho, cara. Eu esperava essa odd do Copenhague pelo menos uns 2,20, tá bom? Copenhague jogando dentro de casa dispensa comentários. Os últimos 5 jogos são 4 vitórias, só que o Brøndby jogando fora de casa, também dos últimos 5 jogos, cara, não perdeu em 4. Então são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Beleza? Muito cuidado com esse jogo aqui. Jogo também que eu espero gols. A Liga da Dinamarca também por si só. Quando estamos falando do Midtjylland, do Brøndby e do Copenhagen, cara, são jogos abertos, jogos para gols. Para você ter uma ideia, só o Copenhagen tem a média de fazer 2 gols por jogo e o Brøndby também de fazer 2 gols por jogo. E o Copenhagen tem a média de tomar um gol por jogo e o Brøndby quase tomar um gol por jogo, tá bom? Então, interessante demais a gente estar a favor de gols, principalmente que é a disputa do título agora, né? Do outro lado, nós temos o Midtjylland contra o Nordjylland. Difícil a pronúncia. Eu não sou dinamarquês, pô. Seguinte, cara, também é, entre aspas, disputa do título, só que o Midtjylland tá muito mais afoito aqui na disputa do título do que o seu adversário, tá bom? O seu adversário vai tentar buscar vagas em competições europeias, mesmo assim vai ser muito difícil, beleza? Não concordo com esse favoritismo também, tá bom? A odd 1,85 tá a mesma odd, cara, só por jogar dentro de casa, porque olha só, no confronto direto entre as duas equipes, mesma coisa, são 3 empates e uma vitória para cada lado. Muito parelho. Midtjylland jogando em casa tem apenas 2 derrotas nos últimos 5 jogos e o Nordjylland jogando fora de casa, apenas 2 derrotas também dos últimos 5 jogos, cara. Eu acredito ser um confronto parelho, não concordo muito com essa odd. Então, cara, se o mercado de match odds está com mal precificado, cara, eu também não vou comprar. Nada contra o Midtjylland jogando em casa e nem nada contra o Copenhague jogando dentro de casa, entendeu? São times muito fortes dentro de casa. Eu achei a odd baixa, mas não vou comprar nada contra, a não ser no ao vivo, beleza? Dito isso, cara, eu quero trabalhar gols nessa partida aqui também, tá? O Midtjylland tem a média de fazer quase 2 gols por jogo e tomar um gol por jogo, e o Nordjylland toma e faz um gol por jogo também, é uma média, beleza? Então 2 gols pelo menos eu espero nessa partida aqui, dá para explorar o over 2,5 também. Portimonense contra o Sporting Braga em Portugal, cara. Odd 1,44 pro Sporting Braga. E, sinceramente, se essa odd bater uns 60 mais ou menos, cara, eu estarei back Braga pré-live, tá bom? Mas, nessa odd aqui, o 1,44 eu fico de fora, não fica uma relação saudável de 2 greens para um head, tá bom? Então eu passo. O Portimonense tem a média de fazer menos que um gol por jogo e de tomar 2 gols por jogo. O Braga tem uma média de fazer 2 gols por jogo, mas tem uma média de tomar um gol por jogo. Jogando fora de casa, o Braga tem a 4ª melhor campanha, tem 3 derrotas em 13 jogos. Fez 28 gols, ou seja, fez mais que 2 gols por jogo e tomou 22, ou seja, tomou um gol por jogo, tá? E o Portimonense jogando em casa, cara, tem uma média de tomar quase 2 gols. Esse pode ser interessante, trabalhar um handicap menos um a favor do Braga, tá bom? Mas jogando fora de casa, vamos ver. Vamos ver a escalação. O Portimonense vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer, o Braga de 5 jogos sem perder. Braga, 4 vitórias consecutivas contra o Portimonense. Pode ser interessante a gente trabalhar um handicap menos um pro Braga, mas eu queria mesmo a vitória seca.
E Verdon contra o Young Boys, cara, odd 1,60 pro Young Boys, pode ser interessante a gente trabalhar a vitória, lembrando que está fora de casa, então corre um risco maior, tá bom? Talvez se essa odd tiver 70 e 75, vale a pena se expor nesse risco, tá bom? Talvez abaixo disso, ficarei de fora, depende muito da escalação, até porque o Young Boys nos últimos 5 jogos perdeu em 3, perdeu pro Lausanne, que é da parte de baixo da tabela, perdeu pro Zurich, tá bom, é um pouco meio da tabela, tá bom? E perdeu pro Servette, que é o seu vice-líder, tá ok? O que fez com que o Servette empatasse com a mesma quantidade de pontos. E, para quem não sabe, entre o primeiro e o sexto colocado vai acontecer aquele playoff da disputa do título, igual eu mostrei com o Cercle Bruges contra o Bruges, Genk e o União Saint-Gilloise lá na Bélgica, é a mesma coisa, tá bom? E nesse playoff do título, os pontos são divididos pela metade, então o Lugano fica próximo do Servette, que fica próximo do Young Boys, fica tudo em boleira. Então o Young Boys tem que somar ponto, por mais que já esteja classificado. E o Iverdon não vai vender barato, porque ele vai querer correr atrás para fugir do rebaixamento e, quiçá, acredito que vai ser difícil alcançar o sexto colocado, mas matematicamente ainda tem chance de alcançar, dificilmente, tá? Mas aqui ele vai somar ponto mais para fugir do rebaixamento, tá bom? Interessante a vitória do Young Boys, interessante trabalhar gols, porém, pezinho no chão, tá bom? Verifica a odd. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, cara. O bilhete pronto dessa segunda-feira vai ser uma tripla de over 1,5, tá bom? Over 1,5 no jogo do Genk contra o União Saint-Gilloise, over 1,5 no jogo do Midland e over 1,5 no jogo do Copenhague, tá bom? Esse bilhete deu um total de 1,99 de odd 2, tá ok? É o ideal para uma relação até de 1 para 1. Fechou? Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, muita fé e um abraço. Valeu!